Estamos vivos e a cores, direto do Estúdio 3, para toda a galerinha do canal, você que nos assiste pela plataforma, pelo YouTube, você que está na sua cidade, vai colocando aí o polo, tio, eu moro em tal lugar, vai colocando aí para nós, para a gente ter um retorno de onde está chegando as ondas do canal Educação nesse momento, dia 11/7. 9h21. Estamos com aquele, ó. Tá assim um aroma, ó. Cheirinho, ó. Cheirinho de férias, papai. O tio Flávio veio a caráter de aventureiro, viu? Desbravador dos sertões. Desbravador dos sertões, tia. Beleza? Nós estamos na Era Vargas, que é uma temática assaz importante, prefeito de Enem, notadamente de Enem. Beleza? Tio, estou em Isaías Coelho, rapaz. Eu já passei em Isaías Coelho uma vez, eu acho. Uma vezinha. Eu acho que Isaías Coelho é pertinho de Simões. Vai me corrigindo aí, de Várzea Grande. Vai me corrigindo se está correto. Já é pertinho de Simões e de Várzea Grande. Com o insucesso dos levantes de novembro de 35, desencadeia-se uma violenta repressão policial contra os comuna e aliancistas, como eram chamados os membros da Aliança Nacional Libertadora. Em 5 de março de 36, Luiz Carlos Prestes e Olga Benário foram presos por agentes do famigerado capitão Filinto Miller, então chefe de polícia do Getúlio Vargas, no subúrbio carioca do Meia. Belezinha? Do Meia. Alô, tia Fátima. Bom dia, tia Fátima. Cheirinho, viu? Os levantes ocorridos em novembro de 35, do qual participaram Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, que está na foto ao lado, foram chamados pelos militares de... Foram chamados pelos militares de... Ah, é mesmo, galerinha, é pertinho de Simplício Mendes. Perfeito, de Vera Mendes e de Tainópolis. Já passei em Tainópolis. Eu acho que quando a gente vai de Simplício Mendes para Picos por dentro, sem fazer aquela curva lá por Oeiras, porque para ir por Oeiras tem que ir lá pelo Gaturiano, né? Quando você sai de Simplício Mendes, vai para Oeiras, Gaturiano, Picos. E quando você sai de Simplício Mendes direto para Picos, passa por Itainópolis e passa por Isaías Coelho. Perfeito, me localizei agora. Como foi chamado pelos militares o movimento de novembro de 35 que o Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário participaram, meus pimpolhos? Aí você quebra à direita para Isaías Coelho, passa em Vera Mendes, passa em Tainópolis, para sair lá pertinho de Picos, tá correto. Perfeito, perfeito. Já passei aí. Estou me localizando bem aqui, olha, identificando o município de Isaías Coelho. Ah, papai! Ê, meu amigo, aqui ele mostra tudo para nós, olha. Isaías Coelho, perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui de Isaías Coelho. Comercial Ruth Vitória.
açaí na toca, água na boca lanche, Barra dos Amigos. E aqui é um rio, é o Riacho das Carreiras. Riacho das Carreiras. A Câmara Municipal, Delícias Lanches, VM Promoções. Bacana, bacana. Localizei aqui agora a cidade de Isaías Coelho. E eu já passei Isaías Coelho várias vezes, viu? Várias vezes. É pertinho de Tainópolis, viu? Quando você está de simplesmente quebra à direita, né? Porque a 020 não vai retinha, né? Você pega uma PI, passa por Isaías Coelho, Vera Mendes e Tainópolis. Perfeito, agora eu me localizei. Vamos para a questão, povo? Vamos para a questão? De boa? Os levantes ocorridos em novembro de 35, que teve Prestes e Olga, foram chamados de intentona comunista. Tentativa fracassada dos comunas de tomar o poder do Getúlio Vargas. Chamada intentona comunista na questão de número 9. Já estou colocando de forma direta para a gente ir para a questão de número 10. Na Lei Orgânica do Ensino Secundário de abril de 42, pode-se ler, tio, venha nos visitar, per favore, em italiano, no pré-ENEM na estrada, olha aí. Pode ser, Adriana, pode ser. Eu vou ver como é que está o calendário do pré-ENEM na estrada com a professora Ildalene, que ela que meio que coordena essa parte. E eu vou ver se tem a possibilidade de o tio Flávio ir num final de semana no rumo de Itainópolis, de Isaías Coelho. Isaías Coelho, se eu não me engano, foi um médico renomado que a gente teve. Ele atuava em Oeiras, na realidade, se eu não me engano. Um médico renomado que trabalhava em Oeiras. Era um cirurgião em Oeiras. Sabia? Um cirurgião em Oeiras. É recomendável que a educação secundária das mulheres se faça em estabelecimentos de ensino de exclusiva presença feminina. É recomendável. Incluir-se-á nas terceira e quarta séries do curso ginasial e em todas as séries dos cursos clássico e científico a disciplina de economia doméstica. E era a orientação metodológica dos programas terá em mira a natureza da personalidade feminina, bem como a missão da mulher dentro do lar. É a protetora do lar. Vamos lá, né? Elaborada durante o Estado Novo, a Lei Orgânica do Ensino Secundário objetivava, estabelecer uma formação das mulheres para o mercado de trabalho como agentes produtivas e modernizadoras? Não. Não era ainda uma educação inclusiva de incluir as mulheres como grandes trabalhadoras. Haja vista que o tópico 2 diz Tá ao vivo? Ok. Microfone aos vivos, galerinha. Microfone ok. Letra D diz: garantia na forma da lei as reivindicações da sociedade e das mulheres em particular? Não. Na verdade, é uma decisão que você tem de cima para baixo,
observando que a mulher deveria ser inferior ao homem. Reforçava a mulher como rainha do lar e base da família brasileira. Uma visão tradicional? Opa, pode ser sim, viu? Reforçava a imagem de rainha do lar e base da família, que é uma visão tradicional da sociedade brasileira? Pode ser sim. Procurava difundir os valores do feminismo? Não, galerinha. Os valores do feminismo, não. Atribuir uma formação social voltada para o exercício da cidadania? Olha, trabalho, educação, direito à cidadania, sim. Mas não a cidadania participativa, mas passiva. Então, ali reforça a imagem de que a mulher deve continuar sendo reclusa ao lar, ao gineceu. É uma sociedade machista, a sociedade brasileira. Letra C de sabido na questão de sociedade, de gênero aí na década de 40, na era do GG. Próxima! Ah, essa nós já vimos, olha. Ela tá um repeteco, viu? Ela tá um repeteco, ó. Tchan, 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 tchan. Jornal Estado de São Paulo. Tchan, tchan, tchan. Faculdade de Direito de Sorocaba. Faculdade de Direito de Sorocaba. Eu encontrei aqui no meu mapa, no Google Mapas, Adega de Pinheiro, lá na cidade de Isaías Coelho. Adega de Pinheiro. O Comercial São João, o Mercado Público Municipal. Massa. O Bar do Cosme, tá tudo identificado aqui, galerinha, ó. Tudo identificado perfeitamente. Office Peças, o Irmão. Deixa eu ver mais. Oi, oi, oi. Deixa eu ver. A Luana Autopeças, em Isaías Coelho. Massa, o Atacado São Luís. Show, velho. O campo de futebol de Isaías Coelho. A saída da cidade. Ah, que é a BR-020. Olha, que é a Presidente JK, é a 020. É a 020, de boa? Show, galerinha, show. Vamos lá. Os desentendimentos começaram quando, de forma surpreendente, o presidente Washington Luiz insistiu na candidatura de um paulista à sucessão. Como se isso não bastasse, fechou questão em torno do governador de São Paulo, Júlio Prestes, o Julinho. Seja como for, a atitude de Washington Luiz empurrou mineiros e gaúchos para um acordo, reproduzindo até certo ponto o alinhamento de forças da campanha de 1909 e 1910. A articulação de uma candidatura de oposição partiu do governador das Minas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Em plena campanha eleitoral, estourou em outubro de 29 a crise mundial. Ela apanhou a cafeicultura em uma situação extremamente complicada. Meu amigo Boris Fausto, História do Brasil. Brasil, Ziu, ziu, ziu. Brasil. Esses acontecimentos estiveram na origem de quê, meus pimpolhos? De quê? Um minuto a tela, Dom Fernando.
Lá, povo. Aqui, galerinha, o cenário é a Revolução de 30, a partir do qual se estabeleceu uma nova organização no país, e essa nova organização no país é a queda do esquema café com leite e a ascensão do meu amigo Getúlio Dornelles Vargas. De boa? A ascensão do meu amigo GG. Perfeitinho? Portanto, letra D de danadinho na questão de número 12. Vou acelerar um pouquinho. Tratava-se de um movimento reacionário, uma vez que as forças que o lideraram, a oligarquia cafeira paulista, pretendia retornar ao poder a nível nacional e estadual. Por outro lado, ao propor a redemocratização, o movimento ganhava um aspecto diferente, modernizador, liberalizante, que era, notadamente, um aspecto progressista. De novo, um aspecto progressista. Na evolução da história política brasileira, o texto identifica, não é a Revolução Paulista de 24, é a de 32. Então, a Revolta Paulista de 32 é chamada também de Revolução Constitucionalista, já inscrita aí na letra B de bola, na questão de número 13. Revolução Constitucionalista, letra B de bonitinho, letra B de bom aluno. Belezinha? Quando um integrante afirma que, para melhorar a vida brasileira, é preciso acabar com os partidos, um calafrio percorre o corpo daqueles que ainda acreditam na palavra dos liberais. No entanto, um exame mesmo ligeiro da política nacional, a recordação de fatos que são do conhecimento comum, bastam para provar aos homens de boa fé que o integralismo não quer partidos, porque os partidos são corpos estranhos, que servem unicamente para impedir ou deturpar a livre manifestação da vontade do povo. Olha aí, ter partidos demais, nessa minha interpretação do Miguel Reale, era negativo. Ter partidos demais, nessa interpretação do Miguel Reale, era negativo. O líder nacional da AIB era quem? Vamos lá. Ó. Era o Luiz Carlos Prestes? Não, ele é comuna, ele é da ANL. Era o bisavô da Marina Rui Barbosa? Não. Era o Filinto Miller? Não, ele é um fascista, mas ele não era o chefe líder da AIB. Era o Dutra? Também não. Era o advogado, escritor intelectual paulista Plínio Salgado. Ele era o comandante-mor aí da ação integralista brasileira, os fascistas tupiniquins, né? Os fascistas tupiniquins. Em 10 de novembro de 37, Vargas realizou um autogolpe conhecido como Golpe do Estado Novo. Ele cancelou a eleição presidencial marcada para março de 38, suspendeu a Constituição de 34, substituiu por uma nova Constituição mais autoritária, que ficou conhecida como polaca. Polaca. É. O golpe foi realizado com justificativa em um documento falso. Opa! Qual é o nome do documento falso, galerinha? Em um documento falso, em uma fake, que foi apresentada à nação. Estamos falando de tchan, tchan, tchan. Oh, rapaz, então uma desmancha, rapaz. Desmancha é a coisa mais maravilhosa que eu já fui. É, uma desmancha. É uma farinhada? É uma farinhada? Desmancha que você está falando é uma farinhada? É, se for, já fui, é fabuloso, viu? Eu já fui, é fabuloso. Se for uma farinhada, meu parente, a farinhada é gostoso demais, viu? É. Ah, sim, olha aí, ó. Ela destil, a desmancha é a farinhada. É porque eu conheço como farinhada, né? É massa, viu, velho?
As mulheres, rala, rala, mandioca. Mostra o grande aí, Fernando. Tu de lá e eu de cá, pra fazer beijo de massa, pra gente se alimentar. Maria Pena Peneira, doido pra peneira, peneira, peneira de lá, peneira, peneira de cá. Descascando, ó. Depois vai triturar a mandioca, moer a mandioca, né? Depois espreme a mandioca para retirar o caldo, né? Aquele caldo ele é guardadinho ali, porque ele vai criar depois uma base para poder fazer a tapioca. Ou então você deixa ela em decantação, né? Ou então pegou, espremeu a mandioca, pega aquele sumo e vai assar. O assar é a farinha de mandioca. É massa, viu? É show, viu? E com a pitada de cachaça do lado. Esse período tá fazendo um frio, viu? Então um frio doido, viu? Lá na casa da Adriana Souza. Parabéns à galerinha que tá fazendo a farinhada. Uma desmancha lá na cidade de Isaías Coelho. Estamos falando de qual plano, qual fake news? O plano Cohen. O plano Cohen. A fake news é o plano Cohen. Perfeito? Vamos para a próxima. O período de governo do Getúlio Vargas, de 37 a 45, foi denominado de Estado Novo. Lembra que é uma ditadura. Em que? Estado Novo, em que? Dois pontos, interroga. Em nenhuma família começa em qualquer dia. Vamos lá. Estado Novo. A elite industrial brasileira tornou-se hegemônica, pondo fim à política do café com leite. Olha, não é a elite industrial que assume o comando do país, viu? É o Getúlio Vargas. O sistema parlamentarista foi fortalecido com o fechamento do Congresso e intervenção nos estados? Foi enfraquecido, viu? O Congresso enfraquecido. Os partidos foram fechados, as bandeiras estaduais foram queimadas como símbolo da centralização do poder do Vargas? É verdade. Os partidos foram fechados e o Vargas disse: quem manda nessa bodega sou eu, viu? Quem manda sou eu. Os comunistas ocupavam vários cargos? Não, eles estavam presos. Os movimentos sociais contra o nazifascismo ganharam as ruas com o apoio do governo? Não. Até porque daqui a pouco os nazistas vão ser considerados inimigos do país. Então, os partidos políticos foram fechados, as bandeiras estaduais foram queimadas e o Vargas disse: minha bandeira é o Brasil. Continuando a mesma frase: e quem manda nessa bodega sou eu. O GG está implantando uma ditadura, galerinha. Ditadura. Portanto, letra C de canal, educação, meus pimpolhos. Galera que está na farinhada, um abraço para a galera que está na farinhada lá na cidade de Isaías Coelho. Tio, não estou acompanhando a aula na TV, mas estamos ouvindo aqui. Perfeito, perfeito. Colocado entre as ameaças caudilhescas e o perigo das formações partidárias sistematicamente agressivas, a nação, embora tenha por si o patriotismo da maioria absoluta dos brasileiros e um amparo decisivo e vigilante das Forças Armadas, não dispõe de meios defensivos eficazes dentro dos quadros legais, vendo-se obrigada a lançar mão de medidas excepcionais que caracterizam o estado de risco iminente da soberania nacional e da agressão externa. Ah, mentira! Aí o Vargas está vindo em cadeia nacional
dá uma desculpa em 10 de novembro de 37, porque que ele está implantando uma ditadura, que ele chamou de Estado Novo, está implantando uma nova Constituição, a polaca, e a desculpa tinha sido o Plano Cohen, aquela fake, o fake. Baseando-se no contexto, no texto acima, pode-se entender que, pode-se entender que, Vargas estabelece uma oposição entre o patriotismo dos brasileiros e das Forças Armadas? Não, porque ele cita que as Forças Armadas, em sua maioria absoluta, é patriótica, beleza? E vigilante. As medidas excepcionais tomadas estão na relação direta da falta de formação políticas atuantes? Não, não exatamente. As medidas excepcionais é o fechamento do Congresso e a implantação de uma ditadura. Vargas delega às Forças Armadas o poder de lançar mão de medidas excepcionais? Não. Medidas excepcionais não eram sob a liderança das Forças Armadas, apesar de elas apoiarem Vargas. De boa. A defesa da nação está exclusivamente nas mãos do Exército? Não. Está nas mãos do Vargas. Vargas fala em nome da nação brasileira. Ele sendo o líder, o guia, o Führer, o Dulce, o pai da nação. Considerando-se o intérprete dos anseios e necessidades nacionais. Olha aí, considerando o intérprete dos anseios e das necessidades tupiniquins, meu amigo GG implanta uma ditadura que ele vai chamar de Estado Novo Varguista. Letra A de aprovado. Próxima, galerinha. Questãozinha do Enem. Questãozinha do Enem, acho que é 2012, eu acho. Essa imagem foi impressa em uma cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de, com o intuito de, crianças e publicada pelo, vamos dizer assim, Departamento de Imprensa e Propaganda, numa cartilha, com o intuito de quê? Destacar a sabedoria inata do líder governamental. O Vargas já nasceu com a sabedoria? Não. Atender à necessidade familiar de obediência infantil? É o presidente que vai fazer com que as crianças obedeçam às famílias? Não. Promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias? Também não estou vendo nem nada aí de atitude solidária. Conquistar a aprovação por meio de um apoio carismático? Ah, por meio de um apelo carismático? Aí sim, ó. Conquistar o apoio das massas por meio de um apelo carismático? Aí sim. Mas ele começa com as criancinhas, olha aí, ó. Começa com as crianças na questão de número 18, letra D de danadinho. Estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais?
Também não, viu, galerinha? Também note, de boa? Então, aí a alternativa correta, letra D, de danadinho. É, velho. Vamos para a próxima. Essa é da própria Fundação Getúlio Vargas. Em 21 de dezembro de 41, Getúlio Vargas recebeu Oswaldo Aranha, ministro das Relações Exteriores, para uma reunião. Leia alguns trechos do diário do presidente Vargas. À noite, eu recebi o Oswaldo Aranha, gaúcho. Disse-me que o governo americano não nos daria auxílio porque não confiava em elementos do meu governo, que eu deveria substituir. Respondi para a Aranha que eu não tinha motivos para desconfiar dos meus auxiliares, que as facilidades que estávamos dando aos norte-americanos não autorizavam eles certas desconfianças, e que eu não substituiria esses auxiliares por imposição alienígena. Ah, o GG disse, quem manda nessa bodega sou Joey. Na realidade, galerinha, o Oswaldo Aranha era um democrata, era um liberal, defendia a nossa relação com os Estados Unidos, mas dentro do governo do Getúlio, haviam grupos políticos, pessoas que defendiam que o Brasil se alinhasse com a Alemanha, já vista a presença de muitos alemães, de muitos italianos. Beleza. A respeito desse período, podemos afirmar, interroga, 2 pontos, 1 minuto a tela e vamos aguardar a galera mandar a resposta. As desconfianças norte-americanas eram completamente infundadas, porque não havia nenhum simpatizante do nazifascismo entre os integrantes do governo brasileiro. Havia o Filinto Miller, o Eurico Gaspar Dutra, o Góes Monteiro. Com a sua política pragmática, Vargas negociou vantagens econômicas com o governo americano e manteve em seu governo simpatizantes dos regimes nazifascistas. É verdade. Manteve em seu governo, é verdade. Lá no final ele disse, não substituiria esses auxiliares por imposição alienígena. Apesar das semelhanças entre o Estado Novo e os regimes fascistas, Vargas não permitiu nenhum tipo de relacionamento diplomático entre o Brasil e os países do eixo. Falso. Nós fizemos muito. O Vargas trocou cartinhas com o Adolf Hitler, né? No alto escalão do governo havia uma série de simpatizantes do comunismo e de Stalin. Falso, velho. Falso. As pressões do governo norte-americano levaram Vargas a demitir seu ministro da Guerra, Dutra. Falso. Não é
de segredo para ninguém que o Dutra simpatizava pelos regimes fascistas. Não é de segredo, mas o Vargas não demitiu ele. Portanto, a política pragmática do Vargas, aquela que eu explicitei para você, que não é uma política indecisa, é dúbia, dubiedade, levou o Vargas a negociar com os norte-americanos, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, mas manteve em seu governo políticos simpatizantes do nazifascismo, é verdade, letra B de bom aluno na questão de número 19. De boa na Lagoa. No Estado Novo, período que seguiu ao golpe de Getúlio Vargas até 45, caracterizou-se por, no Estado Novo, deixa 1 minuto a tela, meu amigo Dom Fernando, per favore, em italiano. Show, show, show. Vamos lá. Questão da FEI. O Estado Novo caracterizou-se por, letra E de helicóptero, pela formação de uma Assembleia Nacional Constituinte? Não. Ela não foi votada a Constituição de 37, foi outorgada, não é liberal. Pelos movimentos tenentistas? Também não. Nem o reconhecimento dos partidos de esquerda, eles estão fechados, de boa. E nós não tivemos eleições. Pelo apoio ao comunismo internacional? Não, tu é louco, contra ele. Pela proliferação de partidos? Não, porque foram fechados. Pela centralização do poder, pela eliminação da autonomia dos estados e pela extinção dos partidos políticos? Aí sim. O Estado Novo teve como característica esses 3 aspectos aí também. Perfeito? Vamos para a próxima. Questão de número 21. O regime político conhecido como Estado Novo, implantado pelo golpe do presidente Getúlio Vargas, pode ser associado a retorno das oligarquias agrárias ao poder, restaurando o federalismo nos moldes da República Velha? Falso. As oligarquias não voltaram ao poder. Democratização da sociedade brasileira em decorrência da associação de novos grupos sociais como operários? Não. Esse cenário que levou à formação do Estado Novo não tem essa característica. Ascensão dos militares à direção dos principais órgãos públicos? Não.
Porque já se delineava o quadro da Segunda Guerra? Não, galerinha. Modernização econômica do país? Pode ser. E seu conflito com as principais potências capitalistas do mundo? Também não, viu? Radicalização política do período representada pela ANL, comuna, e pela Ação Integralista Brasileira fascista? Foi um cenário de radicalização? Foi. Letra A de aprovados. O autor da Constituição de 37, Chico Ciência, Francisco Campos, Chico Ciências, afirmou no seu livro O Estado Nacional que o eleitor seria apático, a democracia de partidos conduziria à desordem, a independência do poder judicial acabaria em injustiça e ineficiência, e que apenas o poder executivo, centralizado no Vargas, seria capaz de dar racionalidade imparcial ao Estado, pois Vargas teria providencial intuição do bem e da verdade, além de ser um gênio político. Ah, papai! Chico Ciência, viu? O Francisco Campos participou de forma ativa da elaboração da polaca Constituição de 37 e depois também da Constituição de 67. Duas constituições que tiveram verniz autoritário. E juízes seriam mal intencionados? Os juízes mal intencionados? Não. O governo de Vargas seria um mal necessário, mas transitório? Não, mal não, porque ele fala que o Vargas é o bem. Olha. Vargas seria o homem adequado para implantar democracia de partidos? Não, os partidos foram fechados. Ele está dizendo que a democracia de partidos conduz à desordem. A Carta de 37 seria a preparação para uma futura democracia liberal? Não, que a Carta de 37 implanta uma ditadura. Vargas seria o homem capaz de exercer o poder de modo inteligente e correto. Letra E, de helicóptero, na questão 22. Questão do Enem aí, ó. Questão do Enem, meus pimpolhos. Questão 22, letra E de helicóptero. Próxima. Analise a imagem, reflita sobre o conteúdo da faixa carregada pelos trabalhadores e assinale a alternativa que completa corretamente o enunciado da questão. O trabalhador também tem seu lugar no Estado Novo. O Estado Novo, implantado por Vargas, promoveu mudanças na política e na sociedade brasileira. Uma dessas mudanças foi... Uma dessas mudanças foi... Dom Fernando, por favor, deixa um minutinho a tela para ver se a galerinha manda resposta para nós.
uma dessas mudanças foi a diminuição da intervenção do Estado. Não, ele fez foi aumentar. Promulgou reformas na legislação das empresas para reduzir os encargos trabalhistas? Não. Com o objetivo de ampliar a oferta de emprego? Não. Proibiu a instalação de empresas estrangeiras? Não. Priorizou as indústrias como setor principal, o que beneficiou os trabalhadores urbanos? Não. Unificou as leis trabalhistas? Sim. A exemplo do salário mínimo? Sim. E como você está vendo, os trabalhadores estão agradecidos aí nessa marcha dos trabalhadores na questão 23. O cartaz ao lado remete a um movimento ocorrido durante a chamada Era Vargas. Identifique esse movimento, identifique-o. 2 pontos. Ok, Dom Fernando. Ok. Vamos lá. É a intentona comunista, galerinha? Insurgência dos comunistas contra o governo do Vargas? Não. É a Revolução Farroupilha? Movimento libertário liderado pelas elites gaúchas contra Vargas? Não. É a Revolução Constitucionalista? Tentativa dos paulistas de derrubar o governo do Vargas? Sim. É a Revolução Constitucionalista? Sim. É a intentona integralista? Não. É a Coluna Prestes? Também não. Aí é o movimento paulista de 32, que é a Revolução Constitucionalista, onde os paulistas tentavam derrubar o Vargas, exigiam uma nova Constituição, exigiam o retorno do federalismo. Isso é a Revolta Paulista de 32. Próxima. O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino foram os debates que antecederam a Constituição de 24, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres. Mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. 100 anos depois, foi somente em 32, 2 anos depois, 2 anos antes de estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 32. Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi, um fator contribuinte para se conseguir o direito de voto à mulher. Questão boa, viu, velho? Questão do Enem.
que contribuiu para a efetivação da medida mencionada foi a superação da cultura patriarcal, não que ainda hoje tem no país. A influência das igrejas protestantes de garantir à mulher o direito ao voto? Com certeza não. A pressão do governo revolucionário? Não, o governo aí era do Vargas. A fragilidade das oligarquias regionais? Não. Teve uma campanha de extensão da cidadania? Teve. Berta Lutz. Nós tivemos algumas mulheres aí que foram muito importantes na luta pelo direito de voto às mulheres na década de 1910, na década de 1920 e resultou numa conquista em 30. Então, é uma campanha de estender a cidadania e o direito de voto à mulher na questão de número 25 aí da era Vargas. De boa? Próxima. Estão aí, como se sabe, dois... vou passar essa daqui, galerinha. Vou passar essa. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Propaganda política e controle dos meios de comunicação. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo varguista, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo, estender a participação democrática dos meios de comunicação, não era democracia, aumentar a oferta de informações públicas sobre a sociedade civil, ampliar o envolvimento das multidões nas decisões, conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo, aí sim, era uma das funções da propaganda, conquistar o apoio das massas ao governo do meu amigo GG, portanto, aí a letra A de aprovado. De boa? Olha, não deu tempo fazer todas, eu vou passar aqui ligeirinho. Era muita questão, viu? Estava inspirado. Eu vou voltar, Se cuide, se divirta, boas férias, ou na praia, ou no meu sertão, na minha terra. Olha aí, ou no meu sertão, na minha terra. O tio Flávio hoje veio a caráter, como se fosse um aventureiro, para a gente ir para as nossas férias, que está chegando, né? Dá para sentir o cheirinho delas. Grande abraço, renove as energias, recarregue as baterias e a gente se vê em agosto. Um grande abraço e tchau, valeu, povo!